considerem isso, tá? Como algo importante. Fazer boas perguntas. Se a gente não fizer boas perguntas, não tem como ajudar a pessoa. Quando você tá numa profissão que você se sente impotente para conseguir ajudar as pessoas, porque você não sabe como motivar o paciente, como estabelecer um contexto no qual ele tem a adesão às coisas, você sente que a pessoa não está progredindo, aí você vê que ele não está perdendo peso, na quarta, quinta consulta ele ainda não perdeu peso e você fica, cara, o que eu vou fazer? Será que eu tenho que mudar a dieta? Não muda a dieta? Aí você fica dependente, da única estratégia que você tem é mudar a dieta. Como é que a gente muda a nutrição assim, dessa forma? Vocês conseguem me explicar? Porque eu confesso para vocês que eu não faço a menor ideia. Como é que a gente consegue tornar a nutrição uma ciência séria a nível populacional, tá? Assim, de impacto. E você gerar impacto. Você pode ganhar muito dinheiro. Eu não estou falando aqui de se tornar um profissional, um nutricionista famoso, que vai aparecer em capa de revista e vai viralizar no TikTok e vai ficar milionário. Não estou falando disso. Eu estou falando de gerar impacto. Uma profissão que gere impacto, assim, a nível mais geral. Que seja uma ciência séria, que a gente de fato consiga melhorar a vida da sociedade, sabe? E aí, obviamente, que a partir disso você vai colher os frutos financeiros, tudo bem. E eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui assistindo a live, quem vai ficar, tem interesse em gerar algum impacto positivo no paciente, nas pessoas ao seu redor, influenciar positivamente, sei lá, cara, tua mãe, teu pai, teu primo, tua prima, os teus amigos, as pessoas com as quais você convive, que você olha e fala, cara, essa pessoa, ela tá se matando aqui comendo desse jeito, ela não pratica exercício, não sei, ela tem uma péssima tomada de decisão na sua vida e você meio que fica impotente de conseguir ajudar as pessoas de alguma forma. Entende que não é só a nível de clínica, de consultório, é um problema, né? Vocês entendem o problema que a gente tem se a gente não consegue ter uma base de comportamento na faculdade de nutrição, no início? Você vai chegar no consultório, na clínica ou em qualquer contexto aí, com pouquíssimo repertório, pouquíssima ferramenta, e eu não sei sinceramente até que ponto isso a nível de satisfação profissional e até pessoal, isso é útil, assim. Não tenho as minhas dúvidas. E se você não tem satisfação, inclusive tem evidência sobre isso, não sei se vocês sabem, mas o nível de satisfação que você tem com a tua profissão, com aquilo que você faz, é um preditor positivo para várias coisas. Sucesso na carreira, longevidade na carreira, você conseguir ajudar as pessoas de fato e tal, né? Você ter um bom atendimento, você conseguir liberar centros no cérebro que processam empatia, para você conseguir ter perspectiva, tá? A empatia, ela funciona em regiões específicas do cérebro, tem várias que processam. E aí, cara, quando você tá numa profissão que você se sente impotente para conseguir ajudar as pessoas, porque você não sabe como motivar o paciente, como estabelecer um contexto no qual ele tem a adesão às coisas, você sente que a pessoa não está progredindo e tal, é muito difícil conseguir que isso ocorra, tá? Então, vocês concordam comigo que a gente precisa fazer mais pressão para que, no mínimo, a gente consiga tornar, no mínimo, tá? Essa é uma luta aí que eu vou comprar essa luta, essa briga aí. No mínimo que a gente tenha pelo menos uma estrutura mínima, suficiente, básica e útil sobre comportamento e ciência do comportamento / ciência do comportamento alimentar na faculdade. Vocês concordam que isso é importante? Eu vou pagar essa briga aí, cara. Cara, eu já deixei muito claro a minha intenção de impactar de uma outra forma na nutrição. E a gente vai fazer um movimento aí em relação a algumas coisas. Só que assim, qual que é a questão? A gente precisa de demanda, né? Precisa de que vocês se mobilizem também, de que vocês peçam isso, de que vocês façam o que a gente vai tentar fazer nos finais de semana agora, que a gente se especialize, mas não no sentido de
você fazer uma especialização, uma pós-graduação, embora seja importante, útil, mas de você estudar, cara. Estudar para você ter embasamento na hora de você defender uma ideia. Para você ter senso crítico, para você conseguir ter perspectiva das coisas, pra você saber em qual ponto você está. E será que não existem muitos problemas que geram sofrimento com a comida? Com a imagem corporal, com a forma como a gente se enxerga no mundo, com a autoestima, uma baixa autoestima, que é um preditor importante aí para vários problemas com a alimentação. Então, assim, o que eu quero mostrar para você é que, cara, se você estuda, se você fica bom no que você faz, se você se torna uma pessoa ética, cara, você não precisa fazer malandragem na internet em nenhum lugar para você ser bem sucedido na tua profissão. Só que você não está disposto a estudar pra caramba. Ou você está disposto a estudar pra caramba? Não tem uma outra saída. Você está disposto a estudar pra caramba, abrir mão de um monte de coisa na tua vida, de tudo aí que você faz e tal, e falar, eu vou dedicar 2 horas por dia para os meus estudos aqui em comportamento X, eu vou ficar craque em comportamento e comportamento alimentar, eu vou estudar todo santo dia 2 horas. E eu vou me tornar bom nessa parada. Aí depois você vai e aumenta. E aí você vai e aumenta, e você vai e aumenta. Você vai perceber que se você for bom, cara, você não precisa atender 10 pacientes por dia. Você entende? Você pode ter uma excelente qualidade de vida, tempo para estudar e cobrar um valor justo pelo teu trabalho. Entenda que tem muitas pessoas que ao longo aí da sua história de vida, tem muita gente que sofre então com problemas com a sua alimentação desde a infância e adolescência. E você vai perceber uma coisa interessante, que se você já é nutricionista ou se você vai atender, você vai receber muitas pessoas que, apesar do seu peso ok, apesar de ter um percentual de gordura ok, ainda assim elas sofrem psicologicamente com a sua alimentação. Tem muita gente que você vai atender e você recebe, que tem um peso ok, tem um percentual de gordura ok e tem uma péssima relação com a comida. A pessoa mantém 80% da sua semana comendo bem, selecionando bons alimentos. No dia em que ela não seleciona um alimento ok ou que ela passou da quantidade, se estressa, se sente psicologicamente que perdeu o controle sobre a alimentação e tal. Então, veja que você dominar e entender habilidades e se treinar, estudar sobre comportamento alimentar, você consegue, com as habilidades de alguém que é bem treinado em comportamento alimentar, gerar muita qualidade de vida em pessoas para além da sua perda de peso. E você vai começar a entender e a sentir que o sucesso do teu atendimento não depende necessariamente da pessoa ter um resultado físico, estético, visível. Você vai aprender que não depende disso, tá? Então, por trás das pessoas que têm a maioria dos seus problemas em relação à alimentação, cara, e principalmente quem tem episódios aí de perda de controle com a alimentação, com a sua dieta e tudo mais, existe muita vergonha, existe muito sofrimento psicológico. Então, é normal que essa pessoa, essa criança, adolescente, se você conhece alguém assim, fica atento. É normal que ao sentir vergonha quando ela comete um episódio, ela perde o controle, ela acha que isso vai mudar espontaneamente com o tempo. Então, com o tempo isso vai mudar. Em algum momento isso vai mudar. Erro. Isso é um problema. Segundo, quando ela faz uma tentativa de ir no profissional, o profissional não valida, não tem ferramentas para validar, não entende sobre o que é validar emocionalmente um paciente que está nitidamente frágil e fragilizado nos seus desafios. Então, ali você perde um paciente, quando você não sabe o processo de validação, quando você não dá reforço positivo por esforço e coisas assim.
e você não cria um ambiente aí oportuno para que a mudança ocorra, ou seja, você não estabelece vínculo terapêutico. Então existem muitas questões que sustentam problemas alimentares que as pessoas vão mantendo ao longo da sua história de vida. Então aquele problema que ela tinha com 10, 11 anos e agora com 15 anos evoluiu para um problema um pouco mais intenso, numa magnitude ainda maior. O que era uma anorexia com 15 anos, que não foi diagnosticada, com 20 anos evoluiu para uma bulimia, que com 25 evoluiu para um transtorno de compulsão alimentar periódica, que, entende? Neurobiologicamente falando, o que acontece no cérebro é muito semelhante. A linha que divide o que é uma bulimia, o que é uma anorexia, o que é um transtorno de compulsão alimentar é muito tênue. E aí, você pode ajudar muito o teu paciente, cara, com boas ferramentas, a melhorar muito a sua qualidade de vida, apesar de, por exemplo, ele continuar tendo alguns episódios de perda de controle com a alimentação. E é a tua função conseguir ajudar a pessoa a melhorar esses aspectos. E isso não depende dela perder peso, tá? Então, acho muito importante a gente alinhar expectativas. Você, enquanto nutricionista, aprender a alinhar expectativas. Você precisa fazer isso com o paciente. Sempre, 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 sempre. Em toda consulta você precisa alinhar a expectativa. No início você precisa alinhar a expectativa. Você precisa alinhar a expectativa contigo mesmo, tá? Tem algumas dificuldades aí, uma certa arrogância profissional de acreditar que a gente controla o resultado da pessoa. E entendo o que tem por trás disso, a angústia que tem, afinal de contas. Você vai lá, o teu paciente foi lá contigo querendo perder peso, aí você vê que ele não está perdendo peso, na quarta, quinta consulta ele ainda não perdeu peso, e você fica, cara, o que eu vou fazer? Será que eu tenho que mudar a dieta? Não muda a dieta? Aí você fica dependente, da única estratégia que você tem é mudar a dieta. A única ferramenta que você tem é mudar a dieta. E não acontece nada, e é claro que não vai acontecer nada. Porque você não está conseguindo descrever exatamente o que está acontecendo com ele. Você não está ajudando o teu paciente a descrever por que ele não está aderindo com a dieta. E isso é um processo. Isso é um processo que ele já pode ser alinhado logo no início de uma consulta. Para que o teu paciente comece a aumentar ali no início da consulta, a sua percepção de controle. Você ajuda o teu paciente a aumentar a sua sensação de controle quando ele está muito ansioso com o processo, quando ele tem clareza sobre cada etapa, cada passo a passo do que vocês vão fazer. E existe uma estrutura para se fazer isso. Então, alinhar expectativas, cara. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a alinhar expectativas e diminuir essa arrogância profissional. Cara, você pega as principais evidências que a gente tem hoje, os maiores estudos que a gente tem. Pega aí os principais, Direct, Luca-Red e mais uns 3 ou 4 aí que tenham sido publicados na Oxford, The New England Journal, que são os principais, e American Journal of Clinical Nutrition e tal. Vocês vão ver que, mesmo com intervenções multimodais, ou seja, que são mais de uma técnica, ou mais de uma estratégia, entrevista motivacional, mindful eating, TCC, com intervenção em estilo de vida, prática de exercício, supervisão, tá? Com psicólogo, nutricionista e tal. Mesmo com essa intervenção intensa, intensiva, a perda de peso estimada é de 10% do peso total. 10%. Ou seja, é você pegar alguém que tem 100 quilos e ao longo de um ano você ajudar essa pessoa a perder uns 10 quilos. 10 quilos. É uma média. 40% dos pacientes conseguem fazer isso. Por que você sofre? Por que você acredita que só você vai conseguir, só você, ajudar o teu paciente que tem sobrepeso, tem obesidade, a perder 40 quilos? Isso é uma arrogância profissional nossa. Entende? E eu entendo que a gente muitas vezes se sente pressionado.
se sente pressionado, porque eu vou perder o paciente, porque eu preciso dessa grana, porque eu preciso disso, porque aí vem a pressa, e aí vem uma série de coisas, falta de treinamento, falta de ferramenta, falta de manejo e tal. Você precisa entregar resultados, mas não funciona assim. Não funciona. A gente vai ficar patinando no mesmo problema, entende? Então, assim, as melhores evidências estão aí para mostrar que não funciona assim. A gente precisa de um trabalho interdisciplinar, precisa de outras pessoas te ajudando nesse processo, ajudando o teu paciente no processo. É um conjunto de coisas. Então, isso tudo entra na jornada ali de alinhar expectativas junto com o paciente, para que ele não se sinta desmotivado. Afinal de contas, a motivação que alguém tem no seu processo para durar ao longo do tempo depende de N variáveis. Depende da pessoa sentir que consegue fazer, depende do quão recompensador é o que ela sente que tem conseguido fazer, depende de você estabelecer metas que sejam realistas, minimamente desafiadoras, mas realistas, que sejam reconhecidas como importantes para a pessoa. Então existem vários fatores que influenciam diretamente na capacidade de alguém se manter motivado. E você, enquanto nutricionista, cara, vai treinando fazer boas perguntas, porque quando você faz boas perguntas, você consegue tirar do teu paciente aquilo que realmente é importante para ele. Tem alguns estudos mostrando que esses daqui foram feitos com médicos, que a média que os médicos esperam para começar a passar informação para o paciente, entre ele começar a falar, o paciente começar a falar do seu problema e iniciar, né, as orientações do médico, é de 16 segundos. Você já passou por isso? Você vai no médico, você vai, sei lá, em qualquer outro profissional, mas o estudo foi feito com médicos. Você vai no médico e 16 segundos depois ele já começa a te falar o que você tem que fazer. Essa é a cultura biomédica na qual a gente tem inserido. E que nitidamente não funciona muito bem, né? Então, funciona em alguns casos muito esporádicos. Mas no geral não funciona. E para mudança de comportamento, promover mudança de comportamento não funciona. Então, quando você faz boas perguntas, fazer boas perguntas não é negociável na consulta. E isso leva treino. Você precisa treinar. Fazer boas perguntas não é fazer pergunta aleatória. Você não tem treino. A culpa não é tua. É que você não recebeu treino. Você não recebeu treinamento. Sabe quando você diz pro teu namorado, tua namorada, o teu pai, tua mãe: pai, você tem que fazer tal coisa. João, você tem que fazer tal coisa. Maria, mas você tem que fazer, você deveria fazer, você tal, tem que fazer, você não sei o que, tem que fazer, tal. Sabe quando você faz isso? Bom, você faz exatamente isso na consulta, só que você não percebe. Provavelmente você faz isso, mas você não percebe. Hábitos são processados em regiões do cérebro, como os gânglios da base, tá? Ficam no sistema límbico. E são regiões nas quais você precisa armazenar esses hábitos justamente para você economizar energia, para tomar outras decisões. Então, quando você se habitua a fazer isso, você não percebe. Você não percebe. Quando você se habitua a dizer para os outros o que tem que fazer, como tem que fazer, de que jeito tem que fazer, se torna um hábito. Você não percebe. Você precisa de feedback. Você precisa de supervisão. Você precisa estar lá fazendo e aí alguém te dá feedback. Ou então você se grava e você vê como é que você fez. Se grava e vê como é que você fez. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, assim, considerem isso, tá, como algo importante. Fazer boas perguntas. Se a gente não fizer boas perguntas, não tem como ajudar a pessoa. Não tem como, assim, esquece, tá? Não tem como. Você vai empurrar com a barriga e você vai se sentir satisfeito e todo mundo vai ficar ruim. Então,